Nesse vídeo, nós veremos os limites infinitos, os limites no infinito e veremos as assíntotas verticais e horizontais do gráfico de uma função. E aí finalizaremos fazendo alguns exemplos. Formalmente, dados em um intervalo x0, um ponto de i, e f de i menos x0 na reta, uma função dada, nós diremos que o limite de f de x, quando x tende a x0, é igual a mais infinito, se somente se, para todo m positivo dado, existe um delta positivo, tal que, se x pertence a i, de modo que o módulo de x menos x0 é maior do que zero e menor do que delta, isso implicar que o f de x é maior do que o m. Analogamente, dizemos que o limite de f de x, quando x tende a x0, isso é menos infinito, se somente se, dado m positivo, existe um delta positivo, tal que, se o x pertence a i, de modo que o módulo de x menos x0 é maior do que zero e menor do que delta, isso implicar o f de x menor que menos m. Por exemplo, vamos mostrar que o limite de 1 sobre x2, quando o x se aproxima de zero, isso vai ser mais infinito. Agora, inicialmente, observe que a função f de x igual a 1 sobre x2, ela é uma função par. Portanto, basta olharmos o limite de 1 sobre x2, quando o x se aproxima de zero, pela direita. Então, seja m positivo dado. Então, 1 sobre x2 é maior do que m se e somente se o x2 for menor do que 1 sobre m, se e somente se o x for maior do que zero e menor do que 1 sobre raiz de m. Portanto, basta tomar o delta no intervalo da forma 0, 1 sobre raiz de m. E aí esse delta satisfaz a definição do limite que estamos procurando. Temos agora a seguinte proposição. Sejam i um intervalo de r, x0 um ponto de i, e fg duas funções definidas de i menos x0 na reta. Se limite de f de x, quando x tende a x0, é L e é positivo, e o limite de g de x, quando x tende a x0, é mais ou menos infinito, então, o limite de f de x vezes g de x, quando x tende a x0, isso vai ser mais ou menos infinito. Analogamente, se o limite de f de x, quando x tende a x0, isso é L e é negativo, e o limite de g de x, quando x tende a x0, é mais ou menos infinito, então, o limite de f de x vezes g de x, quando x tende a x0, isso vai ser menos mais infinito. Vejamos agora os seguintes exemplos. Seja f uma função definida de x0 mais infinito na reta, dada por f de x igual a 1 sobre x menos x0. Portanto, o limite de f de x, quando x tende a x0, isso é mais infinito. Analogamente, se f é uma função definida de menos infinito a x0 na reta, dada por f de x igual a 1 sobre x menos x0, então, o limite de f de x, quando x tende a x0, isso vai ser menos infinito. Vejamos agora os limites no infinito. Então, formalmente, seja f uma função definida de a mais infinito na reta, escrevemos limite de f de x, quando x tende a mais infinito, isso é L. Se dado ε positivo, existir a positivo, tal que, se x é maior do que a, então o módulo de f de x menos L é menor do que ε. Analogamente, seja f uma função definida de menos infinito a na reta, escrevemos limite de f de x quando x tende a menos infinito, isso é L, se, dado ε positivo, existe um a positivo, tal que, se o x é menor do que menos a, então, o módulo de f de x menos L é menor do que ε. Então, analogamente, nós podemos definir o limite de f de x, quando o x tende a mais ou menos infinito, isso ser
mais ou menos infinito. Ok? Vejamos agora as assíntotas verticais. Então, formalmente, sejam I o intervalo, x0 um ponto de I, e f de I menos x0 na reta, uma função tal que o limite de f de x, quando x tende a x0, isso é mais ou menos infinito. Então, dizemos que a reta x igual a x0 é uma assíntota vertical do gráfico de f. Geometricamente, está aqui a reta x igual a x0, está aqui o eixo x, o eixo y. Então, geometricamente, olha, o gráfico de f, ela faz isso aqui, ó. Ok? Então, nesse caso aqui, quando eu me aproximo de x0 pela direita, ela vai para mais infinito. E quando eu me aproximo de x0 pela esquerda, ela vai para menos infinito. Formalmente, seja f uma função definida do intervalo a mais infinito na reta, respectivamente, se f for uma função definida do intervalo menos infinito b na reta, tal que limite de f de x, quando x vai para mais infinito, isso é L, ou respectivamente o limite de f de x, quando x vai para menos infinito, isso vale L. Dizemos que a reta y igual a L é uma assíntota horizontal do gráfico de f. Então, ó, por exemplo, eu vou pegar aqui, está aqui os eixos coordenados, está aqui a reta y igual a L. Então, pode acontecer do gráfico de uma função ter esse comportamento aqui, ó, tá? Então, quando o x vai para mais infinito, a minha f de x, ela vai se aproximando de L. Ou então, uma coisa desse tipo aqui, ó. Quando vai para menos infinitos, ela assintotando a reta y igual a L. Vejamos alguns exemplos. Eu vou considerar a minha função tangente restrita ao intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Ok? Então, veja que, geometricamente, está aqui o menos π sobre 2. Eu vou considerar aqui essa reta. Aqui, π sobre 2, eu vou considerar essa reta. Então, nós sabemos que, geometricamente, o gráfico da tangente, ela faz isso. Ok? Então, vamos comprovar isso realmente. Então, veja aqui. O limite do seno de x, quando x se aproxima de π sobre 2, isso vale 1, que é positivo. E o limite do cosseno de x, quando x se aproxima de π sobre 2, isso vale 0. Portanto, pelo teorema que vimos nesse vídeo, o limite da tangente de x, quando x se aproxima de π sobre 2, isso vai para mais infinito. Analogamente, o limite do seno de x, quando x se aproxima de menos π sobre 2, isso vai ser menos 1, que é negativo. E o limite do cosseno de x, quando x se aproxima de menos π sobre 2, isso vale 0. Portanto, o limite da tangente de x, quando x se aproxima de menos π sobre 2, isso vale menos infinito. Portanto, x igual a mais ou menos π sobre 2 são assíntotas verticais do gráfico da tangente. Vamos considerar agora uma função dada da reta menos o ponto 1 na reta, dada por f de x igual a 2x sobre x mais 1. Geometricamente, esse aqui é o gráfico de f. Portanto, se nós já soubermos como é o gráfico, então a gente observa daqui que x igual a menos 1 é assíntota vertical e y igual a 2 é assíntota horizontal. Vamos comprovar isso calculando os limites. Então, inicialmente, observe que o limite de 2x, quando x se aproxima de menos 1, tanto pela direita como pela esquerda, aqui sempre vai ser menos 2, que é menor do que 0. E o limite de 1 sobre x mais 1, quando x se aproxima de menos 1
pela direita, isso aqui vai ser mais infinito, e pela esquerda vai ser menos infinito. Então, fica mais ou menos infinito. Portanto, pela proposição vista nesse vídeo, o limite de 2x sobre x mais 1, quando o x se aproxima de menos 1 pela direita e pela esquerda, isso aqui vai ser menos mais infinito. Ora, isso implica que x igual a menos 1 é a assíntota vertical ao gráfico de f. Analogamente, observe que 2x sobre x mais 1, eu escrevo como sendo 2 menos 2 sobre x mais 1. Assim, quando eu calcular o limite de 2x sobre x mais 1, quando o x vai para mais ou menos infinito, isso aqui vai dar 2. Ora, isso implica que y igual a 2 é a assíntota horizontal ao gráfico de f. Termino aqui mais uma videoaula. Até a próxima.